que chegar também, começar a ser o que não dá. Tem que ter 3. Tá certo. O que foi falar com o advogado um pouquinho? Um segundinho, São Luís. Você conhece ele, né, João? Estou conhecendo agora. É teu vizinho. É? É. Ah, isso é lá da Energisa, né? É. O Luiz Felipe é o que manda lá. É da... Ele que A manda. luz está fraca, é ele que vai lá, a luz fica forte, ele vai lá e foca para cima. O Fabrício, nosso coordenador de manutenção e de construção, hoje ele fica muito com parça. Alô? Eu sou o gestor de clientes, né? Eu sou responsável pelo relacionamento com os públicos, maiores clientes, né? Tá. Eu estou só esperando o Kiko voltar para abrir a sessão, só que não posso abrir com 2. Como que é o nome do senhor? Fladenir. Fladenir. Chegou o Paulo Mário, já podemos abrir a sessão. Eu falei, espera o Paulo, não começa antes do Paulo, porque sem Paulo aqui não pode começar, cara. Podemos começar, Paulo? Boa tarde. Às 14h50 do dia 28 de março de 2018, no auditório municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberta a segunda sessão ordinária dessa comissão no exercício de 2018, registrando que estão presentes os vereadores Mofi Dória, presidente, Kik Brown, vice-presidente, João Carlos Carvalho, Paulo Mário Aldo Vasconcelos e Sidney Guedes ausente. Primeiro, a apreciação da ata. Está em discussão a ata da primeira sessão dessa comissão, realizada dia 28 de fevereiro de 2018. Não havendo pronunciamento, coloco em votação. Alguma coisa, Paulo Mário, da ata? Ótimo. Então, tendo todo de comum acordo, está aprovada. Correspondências recebidas para a ciência da comissão. Caso os vereadores queiram cópia, pedir assessoria. O balancete orçamentário de despesa da Câmara Municipal referente ao período de 1 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2018. E quarto, na pauta, a presença de Luiz Felipe Caseiro Garcia, da Energisa, e Sidney Cirino Miranda. Vocês dois foram convocados por sugestão do João Carlos Carvalho, que ele atua muito na área rural, e também é radialista aqui na cidade, tem um eco tremendo na rádio que ele fala, e como ele ouve muitas reclamações, chegou para ele, ele pediu a presença dos senhores. E a comissão, através dos vereadores Kik Brown, Sidney Guedes, Paulo Mário e a mim, aceitamos a sugestão dele e convidamos vocês. Eu agradeço a presença de vocês nesse momento. Então, está aberta a palavra aos vereadores, quem quiser fazer pergunta. Começando pelo João, né, que foi o... Alô? Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde aos convidados, boa tarde aí ao Luiz Felipe, também ao Fladenir. A nossa atuação, e eu tenho alguns questionamentos a fazer de maneira com que os senhores poderiam nos orientar de maneira técnica. Nós temos alguns bairros de zona rural que ainda existem padrões muito antigos, redes, eu acho que seriam redes antigas, eu não sei se alta, não sei em termos de potência, mas o que nós temos muita reclamação nos bairros de zona rural é quando dá temporais, como por exemplo o de ontem, né, com relâmpago, chuva, ventos, facilmente eles ficam sem energia, né? E zona rural muitas vezes também acontece não sei se a potência da rede ela oscila muito, né?
De que maneira que isso é tratado pelo grupo, de que maneira que vocês atendem a esse tipo de demanda e que poderiam nos orientar para que a gente pudesse ajudar, quem sabe, né, solucionar esses problemas enfrentados aí pela população. Primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui na presença junto com vocês e agradecer, em nome da Energisa, o convite. E sempre estaremos aqui presentes, sempre que convocados. Tá? A gente sabe que a Câmara dos Vereadores é a porta-voz da população. E qualquer reivindicação ou reclamação realmente é sempre bem-vinda para um feedback nosso, inclusive para a gente acolher essas informações e até mesmo traçar planos de ações. Né? Sobre a nossa área rural. A área rural, todos sabem que a incidência de vegetação é muito maior do que a área urbana, e também a incidência de raios, né, até mesmo pela quantidade de árvores. Nós temos alguns projetos para a área rural que já estavam em andamento e, posteriormente, né, depois de uma reclamação que nós tivemos tanto na Câmara quanto da Associação Rural, nós traçamos outros projetos também. O que é comum são as podas de árvore. Nós temos um projeto chamado Limpa Trilho, que é livrar aonde está o caminho da nossa rede das árvores, os galhos das árvores. Isso é feito sempre um cronograma, de preferência que seja realizado antes do período das chuvas, né, para que, quando chegue o período das chuvas, nós estejamos com a rede mais preparada. Não que isso vai evitar que ainda ocorra algum problema, porque, além dos galhos, tem árvores que estão um pouco distantes, que podem cair sobre a rede em determinadas chuvas. Né? Então, o possível a gente faz com a limpeza dessa faixa. Outras questões também são substituições contínuas, né, de cruzetas, isoladores, né, são equipamentos técnicos, e também de para-raios. Né? Isso é feito, essa manutenção contínua. Né? Todo mês nós temos inspeção em todos os bairros e na parte urbana também, para fazer essas substituições. E, depois da entrada da Energisa, um outro equipamento que nós instalamos, né, um equipamento moderno, chamado religador de linha, nós começamos a implementar de 2014 para cá. Esse equipamento, ele é uma chave fusível, né, um disjuntor, que ele religa automaticamente, sem a necessidade da gente encaminhar uma equipe até o local. Vamos supor que um galho bata num fio na rede e, com isso, causa um curto. Como em casa, assim, o disjuntor de casa desliga, o disjuntor da rede vai desligar. Mas, se esse curto ele for momentâneo, o religador vai religar automaticamente, já de imediato, sem a necessidade da equipe ir até o local. Então, assim, são investimentos em modernidade. Não que estejamos satisfeitos com o atendimento que é feito hoje, com a situação atual. Tanto que nós recebemos um feedback negativo, né, há um mês e meio atrás, e traçamos um plano, né, um plano de uma manutenção mais intensiva. Até queria convidar o Fladeni aqui, que ele é o coordenador da nossa área de manutenção, para explicar melhor sobre esse outro plano. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Também reitero o prazer de estar aqui com vocês, para a gente sanar dúvidas de vocês e expor um pouco também do nosso trabalho. Né? Só pegando um gancho do que o Felipe falou, quando a Energisa assumiu aqui, a gente tinha 4 equipamentos desses só. Hoje a gente está indo para 130 equipamentos desses. Então, os investimentos estão sendo contínuos. Em relação ao plano nesses bairros rurais que você mencionou, João Carlos, nós já começamos a trabalhar, colocamos um efetivo de equipes de poda, aumentamos as manutenções, estamos fazendo um trabalho com termovisão, um outro equipamento que nós passamos na rede, ele faz um raio-x da rede, se tiver uma conexão rompendo, alguma coisa ali com um ponto quente que pode levar a romper, ele identifica também. Então, nós fizemos trabalho de inspeção visual para ver se a gente detecta algum problema, intensificamos as podas e ainda fizemos termovisão. Então, a tendência é que melhore nas próximas chuvas as condições desses bairros que foram reclamantes há um mês e meio atrás. Correto. E sobre essa questão, por exemplo, dos padrões antigos, né? É a família, a pessoa que tem que se dirigir ao 0800 ou à agência de vocês para fazer a modernização, atualizar o padrão?
O padrão de energia ele é de responsabilidade do consumidor, né? Existe um ponto de entrega que, para consumidores industriais, é antes do transformador da indústria, e para consumidores comuns, né, do grupo B, é no alto do padrão. Então, o postinho do padrão e a caixa é de responsabilidade do consumidor. Não é que o padrão esteja na norma antiga, nós não vamos solicitá-lo para trocar. Nós fazemos fiscalizações, né, apenas em casos de emergência, se o padrão não estiver com situações de segurança, nós deixamos uma notificação para que o cliente providencie a substituição desse padrão. Agora, se ele está na norma antiga, está em plenas condições, não há necessidade de troca. Caso o próprio consumidor ele queira, eu quero modernizar minhas instalações ou aumentar a capacidade, né, para um padrão bifásico para trifásico ou algo semelhante a isso, ele tem que contratar um profissional, né, um eletricista, para montar um outro padrão e entrar em contato com algum dos nossos canais de atendimento para solicitar a troca. Nós apenas vamos desligar o padrão antigo e ligar o novo. Mas esse custo sobre a necessidade é o consumidor quem verifica. O que a gente fiscaliza é se tem padrão fora da segurança e nós deixamos a notificação ao cliente. Então, no caso da pessoa fazer essa atualização, ela ligando lá no grupo, vocês fazem a nova religação, vocês fazem a troca, é isso? Exatamente. Assim que o padrão novo estiver pronto, né, ela tem que passar as informações novamente, como a carga instalada, né, para a gente atualizar no sistema, informar o tipo de padrão que foi montado, se é monofásico, bifásico ou trifásico, e por telefone mesmo, ou se preferir, comparecendo na nossa agência, o cliente pode solicitar o pedido para alteração. Existe um prazo regulatório, né? A zona urbana 3 dias úteis, zona rural 5 dias úteis. Nós vamos fazer uma vistoria nesse padrão novo para confirmar se ele está dentro das normas. Estando, já é feita a troca no mesmo momento. Kiki, alguma pergunta, colocação? Eu gostaria de saber só como que funciona, são duas coisas. Primeiramente, como que funciona a instalação de novos postes, né? Porque aqui em Bragança, a zona rural, em alguns lugares, inclusive, tem um forte potencial turístico, né? Existem uma cultura de inúmeras casas de shows na região da zona rural, restaurantes na zona rural, tem um lugar chamado Bosque das Araucárias aqui, que é um lugar turístico também, e são lugares muito próximos da cidade que ainda não possuem nenhuma instalação elétrica, então de fio, de ponto de luz. E as pessoas estão pedindo demais, até porque tem um fluxo muito grande e são lugares que aquecem a economia. Essa era uma questão. Se quiser responder primeiro, daí depois eu faço a outra. Tá. Com relação a novos pontos de energia, né, seja na zona rural ou zona urbana, primeiramente, quanto à zona rural, se for levar energia para uma propriedade de uma pessoa que não tem nenhum ponto de consumo... Não, já tem. Já tem um ponto de consumo. Já tem energia, já tem poste. Nós estamos falando só de ponto de luz. Iluminação pública? Daqui, desculpa. Daí não é. Luminária? Não, mas eu posso até explicar. É iluminação pública? A iluminação pública, para estender, iluminação pública, como é de responsabilidade da prefeitura, né? A prefeitura verifica a necessidade, solicita através de um ofício, eu quero a extensão de mais 3 quarteirões a partir de tal local. É feito um orçamento encaminhado à prefeitura e realizado. A prefeitura paga e faz. Pronto. Exato. É só a prefeitura querer que ela faz, em tese. Não. Isso, o que eu ia informar sobre o ponto de consumo, né, é até importante frisar, se for com relação ao padrão de energia. O primeiro ponto de energia na propriedade, desde que a escritura esteja regularizada, ele não tem custo para o consumidor. Ele se enquadra na universalização. O que o cliente precisa é já ter um ponto de consumo, seja ele uma casa ou até mesmo um poço de água, porque justifica o investimento, né, para se enquadrar, porque é um programa do governo federal. Então, se enquadra na universalização, ele faz o pedido para a gente, tem todo o prazo para correr, e leva a energia lá sem custo algum para ele, pelo menos no primeiro ponto. A partir do segundo, se houver necessidade de modificações na rede, pode ter uma participação financeira do cliente. Não, mas a minha questão era exatamente essa. Então, se a prefeitura quiser, ela pega o dinheiro, paga e vocês instalam um ponto de luz. Na verdade, a prefeitura solicita um orçamento para a gente, né? Porque não é de uma hora para outra. Tem que verificar as necessidades, se precisa instalação de novos postes ou apenas as luminárias, né? Então, depende de alguns fatores, mas é esse o processo.
Uma outra questão, e essa que é mais forte, a gente tem uma lei aqui, aprovada na Câmara, acho que no ano passado, no ano retrasado, e entrou em vigor ano passado, que a gente já está em 2018, né? E essa lei, ela regulamenta a situação da fiação urbana, porque, como a gente sabe, a rede pertence à Energisa e várias outras companhias fazem uso dela. Essa lei, ela diz mais ou menos o quê? Eu não sei se vocês estão por dentro disso. Essa lei, ela diz que se tem um fio solto, um fio enrolado, um fio com algum tipo de problema, o cidadão ou a prefeitura informa a Energisa vai constatar que esse fio, por exemplo, é da Telefônica, vai pedir para que a Telefônica arrume essa história, tem um prazo longo, se eu não me engano, são quase 6 meses para que a coisa seja organizada, e caso isso não seja cumprido, existe uma multa, né? Que daí, por acaso, seja da Telefônica, seja de quem for, quem paga é a Energisa. E aí eu sei que a Secretaria de Serviços, ela mandou para a Energisa inúmeros pontos aí para serem arrumados. Daí a Energisa respondeu com uma carta assim, um tanto vaga até certo ponto em questão assim, de legislação, porque versa muito sobre distribuição de rede, não pelo Código de Urbanismo Municipal, que é onde a gente está tratando da lei, e, em tese, pelo menos no primeiro momento, eu não acredito que essa lei seja inconstitucional, a não ser que a Energisa entre na justiça para provar a inconstitucionalidade da lei, que, caso isso não ocorra, enquanto isso não ocorrer, a lei está valendo. Eu queria saber, daí eu sei que um dos pontos que a Energisa apontou é que, tipo, que a prefeitura não foi clara em dizer quais eram os problemas, que a prefeitura colocou de forma genérica todos os problemas que existiam na região, porque realmente são vários, né? É muito difícil, pedir demais para a pessoa que ele pega poste por poste e diga o que está acontecendo exatamente naquele poste. Você pega uma rua, por exemplo, uma rua aí de 1 quilômetro, por exemplo, você vai ter, sei lá, 30 postes, sei lá, e cada poste vai ter um problema diferente. Então, ele pegou o trecho e falou assim, ó, nesse trecho tem isso e aquilo. E a Energisa meio que reclamou que a prefeitura não foi específica em dizer qual era o problema. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu até tenho a resposta aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Nós temos ciência dessa resposta, né? O nosso jurídico ele se pautou em legislação do setor elétrico, entre outras situações. Não que nós vamos ficar parados com relação a isso. Inclusive, já estamos movimentando, e é um problema que nós reconhecemos não só em Bragança, como em outros locais, porque tem fiações irregulares de empresas de telecomunicações nos nossos postes, né? Isso acontece no país inteiro. Nós vamos realizar agora, em abril, se eu não me engano, no dia 12 de abril, um workshop sobre o uso mútuo. Nós já convidamos todas as empresas de telecomunicações, as prefeituras dos municípios que nós atendemos, para falar justamente sobre isso, sobre qual é a regra para a instalação da fiação, porque não é de qualquer jeito, tem uma metragem embaixo da nossa rede e, inclusive, da demarcação. Tem muitos casos que nós não sabemos, você chega num poste e não sabe se é da Telefônica, da Oi ou da Claro, alguma coisa nesse sentido. Sabe que tem lá, ou de alguma empresa que vende internet. Então, esse workshop que nós estamos fazendo justamente é para tratar sobre esse assunto, independente da resposta do nosso jurídico, né? Que é claro que eles vão sempre se pautar em legislações do setor elétrico, como o nosso contrato de concessão que nós temos com a União, né? Mas, independente disso, a Energisa também tem uma preocupação com isso, e esse será um dos assuntos pautados nesse workshop, exclusivo para isso. Não sei se eu entendi trocado, eu não sei se eu não interpretei corretamente. Pelas suas palavras, o jurídico de vocês, está dizendo para vocês que a lei não é aplicável? Não sei ao fato como está escrito, ele não se mencionou isso. Se isso. o Dr. Romeu, ele explica, mas em nenhum momento ela diz que a lei não é aplicável. Não, ele não falou isso. E o jurídico também não falou isso. Não, o nosso jurídico ele pediu maiores explicações dos pontos para que a gente possa tomar providências, né? Porque é muito difícil. Igual o próprio Kiki falou agora há pouco, se você olhar todo poste, ele vai ter uma característica diferente e poucos estarão regulares, né? Perante a própria prefeitura e a legislação, né? Porque existe uma determinação, uma norma técnica para que as empresas deixem a fiação de telefonia da forma correta.
Kik, foi muito bom você ter mencionado nisso daí, que esse workshop do dia 12 tem muita empresa pirata também, que acaba utilizando... Você pode ver de madrugada, às vezes, a gente já pegou várias situações, o pessoal lançando cabo sem nossa autorização, sem um projeto. Então, esse workshop que a gente está tentando fazer, aliás, vamos fazer dia 12, é para tentar organizar essa situação. Tem ruas que você vai ter um emaranhado de cabo, é também para acertar esse tipo de coisa. Vamos pegar uma determinada rua, daquele jeito não pode ficar, vocês têm que readequar. Então, todas as concessionárias do país estão com esse problema e está todo mundo se mexendo para isso, porque chegou numa situação que para quem não conhece, não entende, fala assim, olha que bagunça, mas não sabe que ali é da empresa, ali é da outra, né? Então, esse workshop é para isso, é para organizar. Mas, infelizmente, tem o pessoal da pirataria, assim, entre aspas, né, tem contribuído muito negativamente para essa organização. Eu queria saber de vocês, nós temos aqui um aumento considerável de raios no município. Como é que vocês estão agindo com equipamentos que queimam, etc, etc? Eu preciso dessa informação para passar para a população. Né? É muita gente, muita reclamação aqui. Queima de equipamentos de pessoas, né, de residências. Residências. Existe um processo, né, que legisla o setor elétrico, que é de danos elétricos, e se por uma falta de interrupção de energia, alguma questão nesse sentido, o cliente percebeu a queima de seu equipamento por uma interrupção ou um pique de energia, uma oscilação de energia, ele pode entrar em contato no nosso 0800, ele tem que nos informar alguns dados, como a data e o horário, porque, né, é feita uma investigação interna para ver se houve algum registro de interrupção ou algum nexo causal, é chamado nexo causal, e, em casos de procedência, é ressarcido. Ele tem um prazo, o cliente, em até 90 dias, vamos supor que aconteceu 3 meses atrás, até 90 dias ele pode iniciar o pedido, né, mesmo que seja anterior à data. E assim que ele inicia o pedido, o prazo é em até 45 dias para o ressarcimento em caso de procedência. Né? Agora, o que a gente faz para isso? Né? Nós temos alguns para-raios na nossa rede, né, que servem para isso mesmo, para admitir essa... Alô? Você vai dar pau no microfone bem descarga de energia? Bom, temos equipamentos de para-raio, né, para atrair esse raio e evitar que isso afete a rede e cause oscilação. O que causa também, principalmente na zona rural, tem alguns raios que entram pela antena parabólica. E pode causar queimas, por exemplo, de telefonia, às vezes até telefone que não está ligado na rede elétrica, mas está na rede de telefonia. Isso pode acontecer também, né? Então, como não está ligado na rede elétrica, nesse caso não entra para ressarcimento nosso. Mas em casos que o cliente sinta que o equipamento queimou por problema na falha de energia, seja por raio ou não, uma interrupção brusca, mesmo em dia ensolarado, tem esse procedimento e é avaliado o nexo causal. Então, vamos ser bem claro, não que você não tenha sido. Na minha casa queimou. Qual é o primeiro procedimento que eu devo fazer? Porque a sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet. Então, nós precisamos dar essa informação para a população que queira fazer e da maneira correta, por favor. Bom, seu equipamento queimou. Primeiramente, cheque em outras tomadas esse mesmo equipamento para verificar se o problema não é na tomada. Verifique se houve algum problema com outro equipamento também. Identificou que é um ou dois equipamentos independentes. Assim que identificou, é necessário o cliente anotar alguns dados do equipamento, como a marca, modelo e número de série. Normalmente, esses dados ele tem na parte de trás de cada aparelho. Okay. Ele entra em contato no nosso 0800 ou na nossa agência de atendimento, com os documentos dele, o RG e CPF. Precisa ter nota fiscal desses equipamentos? Não há necessidade de nota Okay. fiscal. Apenas a marca e o modelo para, em caso de ressarcimento, se ressarcir em modelo similar ao mesmo. Tá. E nos informar a data e o horário que ocorreu a queima do equipamento para que seja avaliado o nexo causal e a procedência do pedido. Vamos fazer um advogado do diabo. Eu fui viajar o fim de semana. Voltei na segunda-feira, saí na sexta. Voltei, o equipamento está quebrado. Como é que eu vou informar a hora e o dia que foi? Mas você ficou sabendo por alguém que houve uma falha na energia por isso? Não, ou simplesmente queimou? Eu estou
colocando situações. Sim. Eu saí na sexta e voltei na segunda e o equipamento está queimado. Chuva e temporal nesse dia. Como é que eu justifico o dia, a hora? Como é que é o procedimento? É interessante verificar com algum vizinho se ele soube de alguma interrupção de energia, né? Mas, independente disso, informando a data e horário, não é verificado exatamente aquele horário. Existe uma regra que é verificada um dia antes e um dia depois, né, para ver se houve algum tipo de interrupção na rede que possa ter causado essa queima. Então, ele pode informar que foi no período de X a X. Não, é interessante que ele mencione o período que ele determine. Eu acredito que seja ao meio-dia, o mais preciso possível, mas é investigado horas antes e horas depois também, para verificar se houve esse nexo Então, causal. o conselho que você dá é quando for viajar, desliga tudo. Esse é o principal conselho, tira da tomada, É isso não aí, deixe né? em stand-by. Esse é o principal conselho, porque pode cair um raio, inclusive, nas instalações internas e não na rede elétrica. Então, isso pode evitar também uma queima, inclusive um incêndio na casa. Acho que isso deu para todo mundo entender, né? Bom, bem. Agora eu queria fazer a pergunta. Vocês tiveram, aqui em Bragança, 2 projetos. Um era o da reciclagem, que você escolhia o material e tal, não ouvi mais falar. E o segundo era a troca de equipamentos antigos por equipamentos novos, junto com o Magazine Luiza, numa campanha que vocês fizeram. Não estou fazendo propaganda da loja, mas foi onde vocês fizeram. Vai ter alguma coisa semelhante? Vai ter no futuro alguma coisa? Porque muita gente pergunta isso. Sim, esses 2 projetos, eles foram de acordo com o nosso programa de eficiência energética. Os 2 voltados a pessoas de baixa renda, de preferência. Nesse ano, nós já realizamos aqui em Bragança Paulista, chamado projeto Nossa Energia, né? Junto com esse programa de eficiência energética. Nem todo ano existe a mesma verba disponível, né? Nós temos um X, que é dependendo do nosso faturamento, que nós somos obrigados a utilizar por esse modo, seja ele pela iluminação pública ou para indústrias e baixa renda. Existe já um determinado valor para isso. Esse ano nós fizemos um projeto, nós tivemos numa escola, eu não me recordo agora, o nosso caminhão, que para as crianças, né, dessa escola, até mesmo de outras, né, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social também, e em parceria com eles fizemos apresentações sobre o uso consciente de energia e tivemos equipes nos principais bairros carentes daqui de Bragança para tentar captar novos clientes para se enquadrar na tarifa. Então, o intuito desse ano não é para quem já tem a tarifa social. Tem muitas pessoas que recebem benefício do governo federal e não têm a tarifa social. Então, nós recebemos uma base, confrontamos com o nosso cadastro e nos bairros com o maior indicador de possíveis novos clientes, nós atacamos. Nós somos de porta em porta para conseguir cadastrar esse cliente. A Energisa ela quer que a população saiba desse benefício e tenha esse benefício, né? É importante até mesmo para que ele possa manter a conta adimplente, né? Se manter adimplente com a conta de energia. Então, o foco desse ano foi esse. Todo ano nós vamos ter um foco diferente. Pode ser que o ano que vem volte a distribuição de geladeiras. Nós, principalmente aqui na região de Bragança... O ano que vem. Isso, no próximo ano. Esse ano foi a distribuição de lâmpadas LED nessas mesmas residências que nós captamos para o benefício da tarifa social e cadastramento de novos clientes para a tarifa social. Todo ano nós temos esse projeto, seja ele somente com a iluminação, com as lâmpadas LED, né, para as residências, ou projetos maiores. Aqui na região de Bragança Paulista, nós tivemos uma dificuldade nos anos anteriores com os refrigeradores, né? Um dos projetos foi a substituição do refrigerador antigo, obsoleto, que o cliente tinha, por um mais eficiente. Só que a maioria dos casos, o consumidor ele não queria nos entregar o refrigerador antigo, né? Porque o refrigerador novo, muitas vezes era de menor capacidade do que ele tinha e ele não queria se desfazer daquele bem. Então, ela não foi tão bem aceita, aqui na região de Bragança Paulista em específico, por esse motivo que não voltou. A outra parceria que você lembrou, que era com o Magazine Luiza, é que você entregando o seu eletrodoméstico, se não me engano, tinha 4 tipos. Era ar-condicionado, refrigerador... não sei se fogão ou algum outro, eram 4 equipamentos. Você entregava o seu antigo, ganhava 40% na aquisição de um equipamento novo. Foi uma parceria também que deu certo e futuramente ela possa vir. Mas esse ano o foco foi em captação de novos clientes para a tarifa social e distribuição de lâmpadas LED. Vocês fizeram... Eu posso continuar aqui? Pode, então. Vocês fizeram uma parceria com a Prefeitura, no governo passado, de trocar LEDs foi aqui na entrada da cidade, até como fique... na entrada da cidade, no lago. Tem algum projeto novo? Já tem algum contato com a Prefeitura a respeito Já está fazendo, disso? Mário. Hã? A da imigrante, eles estão fazendo.
Então, isso que eu quero saber. Não, veja bem, meu filho, eu estou provocando, eu sei de tudo isso. Eu estou provocando para que as pessoas tenham essa informação. Né? Aproveitar a vinda de vocês e passar a informação. E nós estamos com jornalistas aqui também que vai divulgar o que está acontecendo aqui na sessão. Importante a sua colocação, Paulo. Realmente nós tivemos esse projeto, que é o projeto de eficiência energética também. Na gestão passada, foi feita no Lago do Taboão, onde substituiu lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED, né? E é praticamente sem custo ao município. É com o ganho da economia que se paga esse projeto. Então, todas as prefeituras nos procuram bastante para obter esse tipo de projeto. E, novamente, em Bragança, nós fizemos, né, ele iniciou agora no início de março, que é na Avenida dos Imigrantes. Nós estamos substituindo as lâmpadas de vapor de sódio pelas lâmpadas LED. Então, quantas lâmpadas serão? Eu não sei precisar agora, se eu não me engano, são em torno de 400 lâmpadas. Mas, assim que nós terminarmos a reunião, eu vou encaminhar para vocês a quantidade correta e a previsão final para a conclusão. Tá, e o custo também... quanto tem valor esta obra, por favor? Sim, sim. Isso é importante a gente saber. Eu não sei agora na ponta da língua, mas eu comunico para vocês na Deixa ele sequência. informar, isso eu não sei. Outra coisa que ele sabe que eu sei, mas eu vou perguntar para passar a informação. Inclusive, eu estava na reunião lá. Os postes lá da Comercial Esperança, na Alameda 15 de dezembro. Como é que está a situação? Bom, vai ser contratada a obra, o Tebas Empreendimento, que vai arcar com os custos dessa obra. Ela é uma obra complexa, né, assim como foi falado, é uma rede de circuito de média tensão duplo. Então, são postes específicos, né, ele não tem a pronta entrega do nosso fornecedor. Para você ter uma ideia, depende do tipo da obra, o nosso órgão regulador que determina os prazos. Esse é um prazo de obra de 180 dias, mas nós entendemos a dificuldade ali, a questão da sinalização, e nós vamos fazer o possível para fazer em bem menos tempo do que isso. Eu só não vou precisar o prazo aqui muito inferior a esse agora, porque nós estamos aguardando a chegada dos materiais. Assim que tiver, nós vamos comunicar à Prefeitura. Eu faço questão de vir aqui na Câmara comunicar a vocês também desse novo prazo. Agradeço. Eu acho que, quer dizer, antes da festa não vai ser feito de forma nenhuma, né? Vai só melhorar a sinalização e ponto final, não é isso? Perfeito. Vai melhorar a sinalização, será colocada iluminação, né, por parte do empreendedor ali no local. E realmente pelo prazo, né, por ser uma obra complexa, não dará tempo de fazer até a festa, mas vai ser feito o mais breve possível. Quem ele falou que vai pagar a obra, ali para todo mundo saber como é que funciona, é um empresário que compra a área, constrói de acordo com a empresa que vai estabelecer e aluga para essa empresa. Então, este empresário que é dono do terreno, é dono da obra, é que vai pagar o empreendimento. Perfeito. Não é o Comercial Esperança. O comercial não tem nada a ver com isso. O isso. Comercial Esperança é apenas um locador do local. Então, é o empreendedor que é dono do local, esse que vai arcar com os custos, esse que estava envolvido na negociação. Agora, eu moro no Jardim Europa. Não tem, acho que quase toda semana que não cai a luz em casa. Eu moro lá na Polônia, pertinho do Aeroclube. Eu já falei isso porque eu tive um problema de queima de equipamento lá, que você, não sei se você se lembra, mas o seu colega lá que acertou comigo, o departamento jurídico de vocês. Né? Mas deu um trabalho desgraçado para receber de vocês. Eu levei 1 ano e pouco. Inclusive, para você entrar na justiça. Minha geladeira explodiu. Então, mas tudo bem. O Macico, estou tentando lembrar o nome dele. O seu chefe lá de coisa, Matias, como é que é? É o D'Alessandro, não sei D'Alessandro, mas ele tem um outro sobrenome. D'Alessandro Luiz Maffei. Maffei. E ele que pôs o contato com o jurídico e acabamos resolvendo. Mas continua a queda de luz lá. O que tem naquele lugar lá que não cessa isso? Porque na vez que foi feito o acordo comigo, foi falado, agora já estamos mexendo. Esse equipamento que vocês falaram aí, que já supre, mas eu vou viajar, volto, não tem luz. A Polônia é lá do outro lado, é atrás do Aeroclube. Nós temos que investigar, né, ao fundo o que está acontecendo. O que acontece? É interrupção de energia? Pingo de chuva, parece que tem medo. Mas é um pique de energia ou interrompe a energia geral? Não, ela é a pique. É pique e interrupção também, mas é mais pique.
O pique... É mais pique. Mas daí já é suficiente para desligar a geladeira, para desligar as coisas todas. Né? E aí eu preciso voltar lá e programar toda a geladeira, programar tudo o que é mais. Porque hoje você sabe que é tudo programado. Porque deu um pique, ela já Um pique desinstala. na rede elétrica, ele é causado por um curto-circuito, né? Agora, cabe a gente investigar o que está causando esse curto, se é algum galho de árvore que está batendo sobre a rede ou alguma questão. Por que ele vai dar esse pique de energia? Em virtude dos nossos religadores que nós instalamos. Se não tivesse o religador, ia interromper a energia ali no mesmo momento e dependeria da nossa equipe ir até o local para poder religar esse disjuntor. Que eu lembre nesses últimos períodos, talvez eu esteja exagerando toda semana, mas é semana sim, semana não, é certeza. É 2, 3 vezes por mês que corta lá. Eu lembro que ficou, uma das vezes, aí, acho que nos últimos 90 dias, ficou parado mesmo. Foi naquele dia daquela chuvona forte que deu. Não sei. É nos últimos Nós tivemos 90 duas dias queimas aí. de transformadores, né? Talvez seja Ficou nessa. um tempão, mais de 40 minutos parado. Isso eu tenho certeza. Não me lembro, né? Porque não aconteceu nada aqui em casa. Mas eu estou falando porque eu fico até acho estranho, porque eu saio, por exemplo, vou para São Paulo, volto, eu moro sozinho, vou para São Paulo, volto, tem energia. Tá a geladeira piscando, tá a televisão piscando. Entendi. Caramba. Bom, eu peço gentileza depois para você me informar a unidade consumidora para a gente poder investigar porque realmente, mas é um curto na rede, né? o que Eu causa sempre o- tomei cuidado, porque um dia me falaram que poderia ser a minha instalação, né? Mas eu vejo no vizinho, vejo no outro, o mesmo pique que dá na minha casa, dá nos outros. Então, não é problema do meu. E eu tenho Você pode me informar o endereço para a gente avaliar? Alameda Polônia. A Alameda Polônia é uma quadra só. O número da minha casa é 92. Ok, a gente vai investigar o que está ocorrendo, mas não sei se é o caso, né? Se ali passa por alguma linha rural, o religador, o intuito dele se tiver o curto na rede, voltar a energia o mais rápido possível. Por isso do pique de energia. Mas está ocorrendo com frequência, a gente tem que eliminar esse curto-circuito na rede para evitar que ocorra. Né? Você pode ter certeza de 2 ou 3 vezes por mês está acontecendo, né? Outro dia fui sair de casa, não tive como sair de casa, foi o dia que deu coisa aí, porque o portão não abria. Eu abri um portão, o segundo já não abria mais. Entendi. Eu tenho 2 portões elétricos, então um abria, outro não abria mais. Aí fiquei em casa. Eu vou pedir uma avaliação sobre Até você o local para desmontar, poder te dar um né, retorno. demora mais tempo, né? Tem um que é fácil, tem outro que é difícil. Bom, da minha parte, presidente, após a minha sabatina, eu estou satisfeito. Eu acho que nós conseguimos passar bastante informação à população. Eu quero falar a vocês que, sendo bastante franco, nós temos recebido bastante queixa de vocês, bastante, né? São pontuais, são no mesmo sentido, por exemplo, o João colocou da zona rural. É muita queixa na zona rural. Né, João? É muita queixa. Lá no plenário da Câmara, plenário aqui embaixo, várias vezes vereadores comentaram sobre o problema de vocês na zona rural. Não é o João que está falando. O Gabriel já falou, o Bugalu já falou, são os vereadores que andam mais na zona rural. O Kiko está falando aqui também da falta, né? Não, da falta novos pontos de luz. Então, estou comentando com vocês que várias queixas chegam. Para mim também chega, mas muito pouco, porque eu fico mais na cidade. Eles andam mais pela zona rural, então tem mais queixa. Então, não, ninguém anda mais que ele, porque ele anda de bicicleta. Então, ele vai vendo tudo quanto é que é lugar. Então, diante disso, eu quero que vocês registrem, né? Não, para mim é só. Eu gostaria só de uma coisa, tanto o Paulo quanto o João, se poderem depois informar para a gente, mas até informalmente, porque a gente já está fazendo ações nos bairros que foi nos passado há 1 mês e meio atrás, para a gente ver se são os mesmos. Porque se forem os mesmos, a gente dá o mesmo feedback que a gente vai dar lá para o Sindicato Rural, nós iremos dar para vocês também. A gente só precisa confrontar se são os mesmos bairros. A minha questão é essa que, mais ou menos, eu acho que o Luiz esclareceu, né? Era realmente a falta da informação correta para levar para as pessoas que têm modelos de padrões que são muito antigos, aquele caninho de ferro antigo, eu não sei como é que chama, a armação onde estão os padrões, é de madeira ainda, é distante da casa e ele é codistribuído depois para as propriedades, né?
E o que em alguns bairros se fala são a rede de baixa tensão, é uma coisa assim que vem às vezes pelo meio de uma roça, que já não, ela é antiga, ela não faz o curso hoje da estrada vicinal da estrada, né? E é isso que tem causado algumas colocações. Mas eu vou tentar levar essas informações sobre ligar no 0800, de fazer o pedido, para modernizar o padrão. Não sei, às vezes, se a família tem condição de arcar com a despesa do próprio padrão, que hoje fica mais de 1.500 para montar um padrão. Perdão, essa é a principal questão, né? Por esse motivo mesmo que nós não encaminhamos a notificação para todos os consumidores que estão com padrão na antiga norma técnica. Se eles estão na norma técnica, mas com questões de segurança, o padrão ele está em condições físicas, né? E nós não encaminhamos notificação. Aí vai do consumidor, se ele quiser aumentar a capacidade dele, toda alteração que ele for fazer no padrão, aí sim ele tem que enquadrar na nossa norma técnica e o pedido realmente através dos nossos canais de atendimento, tanto a agência quanto o nosso 0800. Correto. Eu tenho só mais uma... Pois não, Paulo. Eu só queria falar que eu chamei o vereador Gabriel, mas eu fiquei sabendo que você esteve conversando com ele no gabinete sobre registrando os bairros da zona rural. Porque eu lembro, o que eu lembrei é do Gabriel. E lá no Araras Pereiras, tem algum problema lá ou não? Parece que o Bugalô falou do Araras Pereira. Não é a área da empresa? O problema lá da área, lá, ô Paulo, lá se a empresa faz 100 metros de rede, o pessoal abre 200 de rua, entendeu? Então tem que ter, por parte da prefeitura, não sei, de um órgão competente que vai lá e proíbe aquele pessoal de abrir rua também, loteamento. É esse aí que é o problema. E aí pede o prolongamento. É isso, entendeu? João Carlos sempre está lá, no bairro. Então, lá o pessoal tem um terreninho lá de 12 mil metros, abre 2 ruas e muitas vezes levanta uma casinha que é que a empresa Energisa coloque coisa. É problema também isso aí, entendeu? Então, o que eu lembre são esses bairros. Eu lembro que o Gabriel falou... Outro problema por exemplo, vai chover. Então, vem aquele temporal, o galho de árvore bate na rede e a rede desliga automaticamente. Depois de um tempo, ela religa. Aí é o seguinte, aí tem um outro problema também, com ali, o pessoal essa que pega muito no negócio de área verde. Ambiental? Meio ambiente. Isso, meio ambiente. Não deixa que eles, por exemplo, liberem aquela faixa que é dominada. Vamos supor, uma rede de alta tensão é 7 metros cada lado. Hoje em dia não tem 2, tem lugar aí, porque se eles vão lá, cortam uma coisa, eles são processados. Ele trabalhou com vocês lá. Entendeu? Entendeu? Esse que é o problema. Às vezes tem um galho de árvore lá em cima, dá um vento, Você só faz ele o desce trilho e sobe. da linha, né? Isso. Tem o meio ambiente, que vocês têm que cobrar do meio ambiente, que possa limitar mais a área para eles poderem limpar embaixo. Porque eles não têm esse poder. Se eles cortar uma árvore de IP, por exemplo, que está a 3 metros da rede, às vezes, o IP nasce, o João sabe disso aí. O IP caiu por exemplo, daqui a 2, 3 anos está uma árvore. Se cortar, eles recebem multa disso aí. Como eu estava dizendo, inclusive a quantidade de poda, né? Existe um percentual de poda que nós podemos executar na árvore para não danificar, tem toda uma norma para isso, né? Então, logo que nós fizemos a poda, já tem que ter um cronograma para voltar nesse local, né? Isso acontece. Mas com relação à faixa, isso é determinado já não só para secretarias de meio ambiente municipais, como com os órgãos federais também. Então, isso acredito que não está ao poder da própria Secretaria do Meio Ambiente. Legislação, né, que tem uma faixa de um lado e do outro, e infelizmente a gente tem que conviver com isso. Pode limpar um determinado trecho, né, que é 2 metros, né,
Não, só complementando um pouco, né? A faixa, na verdade, é 15 metros. Só que tem locais que é considerado área de APP, nós não podemos nem fazer a faixa de 15 metros. Nós podemos livrar praticamente a rede só. E mesmo assim, a gente não pode erradicar a árvore. Tem que tirar 30% só da árvore. Então, tem locais que essa poda, a árvore cresce novamente, não deu tempo da gente retornar lá, então tem o curto-circuito. Então, esse é o grande problema. Onde nossas redes passam, onde tem área de APP. Onde não tem, a gente consegue fazer as faixas de 15 metros, a gente vai lá uma vez por ano, praticamente. A gente não tem problema. O grande problema é onde tem área de APP. Eu até precisava fazer um registro. Tem um lugar ali, onde eu passo sempre, que todo ano tem queimada. Por quê? Porque é um bambuzal, a empresa de energia vai lá, corta, vira uma guerra com a prefeitura, o meu filho sabe disso, para ver quem que retira a palha, porque galho é uma coisa tranquila, galho é tipo assim, é bem mais difícil pegar fogo, mas palhinha de bambu é tiro e queda. E esse foi o primeiro ano, assim, em vários anos, que a empresa foi lá, sem ninguém pedir, 2, 3 dias depois de podar, retirou tudo. Então, dá os parabéns aí, porque, tipo, você sabe onde que eu estou falando ali. Sim. Todo ano pega fogo, é um incêndio, assim, extraordinário. E esse foi o primeiro ano que isso não ocorreu. O Kiki, outro ponto importante. A Energisa também, ela, nessa questão de poda, que é uma questão aí muito delicada, bem colocada pelo nosso colega Lucas. Muito bem colocado por ele. Nós adquirimos um equipamento também, que é um triturador de galhos, para não ter mais esse problema. Às vezes a gente podava para livrar a rede lá de um curto-circuito, mas ficava os galhos ali. Então, nós fizemos um investimento aí de R$500 mil nesse equipamento para diminuir mesmo esse tipo de reclamação. O único lugar ainda que a gente não recolhe é em área rural, que não tem o consentimento lá do produtor rural, não vai me atrapalhar, pode ficar lá. Mas hoje, no urbano, a gente não deixa mais galho. O que pode ter ficar, às vezes, de um dia por outro. O equipamento pode quebrar, um negócio ou outro. Mas hoje, no urbano, a gente fez a aquisição do equipamento aí de R$500 mil para triturar esses galhos mesmo, para não dar esse incômodo aí à comunidade. Eu cortei o João aquela hora. Não, eu só ia fazer uma outra colocação a respeito da questão até que o vereador Paulo Mário colocou, das lâmpadas, das luminárias, não sei se é luminária ou lâmpada de LED, né? Isso aí é uma legislação federal, é obrigatório o município iniciar esse processo de substituição, ou conforme a compra desses equipamentos, vocês vão trocando, e essas que elas se deram por quê? Prefeitura que teve interesse, vocês é que vendem esse material, o município compra e vocês colocam? Não, esse é através de um programa da ANEEL, chamado Programa de Eficiência Energética. Até esse último, a distribuidora escolhia, porque nós, aqui na região sul-sudeste, nós tínhamos a empresa que antes era chamada de Bragantina. Nós temos a Bragantina aqui, a Kaiowá em Presidente Prudente, e mais outras distribuidoras que totalizavam 5 aqui na região sul-sudeste. E o número de consumidores que determinam como é feita a licitação ou a chamada pública para esse tipo de projeto. Antes, como era uma empresa menor, de 15 municípios aqui, a distribuidora que escolhia quais eram os municípios para participar desse programa. Então, nós convidávamos, né, o município para ver se ele tinha interesse. Claro, traz muito benefício para o município, né? Todas as prefeituras querem isso, né? Então, a gente tentava variar um pouquinho de prefeitura para prefeitura em todos os anos para atender a todos da nossa área de concessão. A partir desse ano, vai ser através de chamada pública. Não só a prefeitura, mas consumidores industriais e outros tipos podem apresentar projetos, né, para nós. Tem um edital que vai ser através dessa chamada pública. Entre agosto e outubro desse ano vai ter essa chamada pública. Então, o interessado participa disso, pode ser poder público falando, eu quero X avenida com tantos pontos, contrata uma empresa terceira, né, porque uma empresa apresenta um projeto e depois tem que ser feito medições para ver qual é o ganho que teve nisso. Era uma lâmpada de X potência, que tinha aquele mesmo trabalho, aquela mesma luminosidade, vai colocar uma lâmpada com menos da metade da potência. Então, a eficiência energética dela é de tantos %. Então, tem medições, tem todo um critério pautado pela ANEEL, né, que o consumidor tem que cumprir para participar disso.
Então, até esse último da Avenida dos Imigrantes foi por com indicação da distribuidora, mas com o interesse do município. Então, foi parceria nos dois. A partir desse ano, vai ser através de chamada pública, tanto municípios como consumidores comuns podem participar. Aí o município se inscreve, apresenta o projeto, é isso? Exato. Tem toda uma documentação, um edital para seguir e é verificado. Existe um comitê dentro da Energisa que vai classificar os maiores projetos em questões de maiores eficiências energéticas, né? E dentro do valor estipulado. Se enquadrou no valor estipulado e tem uma boa eficiência energética, vai ser contemplado. No ano seguinte é realizado o projeto. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui e falar qual é onde vocês estão envolvidos com o fornecimento de energia, aonde vai a expansão de vocês? Bom, aqui na Energisa Sul-Sudeste, especialmente na Regional Leste, que é a antiga Bragantina, nós atendemos aqui no estado de São Paulo 5 municípios, que é o município de Bragança Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem. Então, são esses aqui no estado de São Paulo. Aí nós atendemos também o sul de Minas, que vai de Extrema, Itapeva, Camanducaia, Cambuí, Senador Amaral, Córrego do Bom Jesus, né? Totalizando 15 municípios aqui dessa parte da nossa área de concessão. Atendemos também no estado de São Paulo a região de Presidente Prudente, com 24 municípios, a região de Assis, com mais 27 municípios, a região de Catanduva, próxima a São José do Rio Preto, com mais 15 municípios também, e um município do estado do Paraná, que é Guarapuava. Isso aqui da Energisa Sul-Sudeste, fora outros estados que nós atendemos. Isso aí que importa. Bom, mais alguma pergunta? Alguma coisa? Agora vem a minha vez. Não tenho pergunta nenhuma para fazer para vocês, quero pena que o Kiki não está aqui, falar sobre o trabalho que foi feito da troca de iluminação por LED, que era um tipo que era feito, nós escolhemos o Lago e a Dom Pedro, e no projeto colocamos, a linha a seguir seria a Imigrantes. E está sendo realizado agora Imigrantes. Na gestão do Alessandro, eu aproveitei e fiz também na João Pestrana, lá no Parque Brasil, que era uma rua que tinha muito tráfego, e lá o pessoal quebrava as luminárias com estilingue, para poder, que era uma área invadida, e o tráfego era muito forte lá. E para diminuir o tráfego, nós levamos LED lá, porque a LED ela tem uma resistência muito maior. Realmente, depois foi tirado o pessoal da Alstim, não tem mais problema. Agora, eu fiquei sabendo também que vocês fizeram também no asilo também uma troca de iluminação pública, que nesse sistema que o João falou, o asilo entrou nessa parceria. Exatamente, o asilo entrou nessa parceria, e, inclusive, como é uma instituição sem fins lucrativos, não teve nenhuma contrapartida para o asilo. Então, lá nós substituímos chuveiros por aquecedores de água, trocamos toda a iluminação, e estamos, inclusive, implantando energia fotovoltaica para diminuir a conta de energia deles e até mesmo injetar energia na rede. Então, esse é um projeto que nós fizemos aqui em Bragança. Em Pinhalzinho, nós fizemos outro também, com outro asilo ali do município. Então, era isso que eu queria deixar. E outra coisa, que o Kiki falou da extensão da iluminação pública, isso não cabe a vocês. Nós não temos na dotação orçamentária do município extensão de iluminação pública, não está no orçamento anual. Então, não adianta o prefeito vai ter que tirar dinheiro de um lugar, descobrir um santo para cobrir um outro, porque não está no orçamento. Então, não adianta a pessoa abrir a rua, achar que a prefeitura vai pôr iluminação pública para ela, ou achar que a Energisa vai instalar. Enquanto a gente não tiver uma dotação orçamentária, nós tivemos isso no passado recente, um colega nosso assumiu o governo por 3 dias, determinou que fosse estendido no bairro a rua de extensão, iluminação pública. Foi feito isso pela antiga Citilux. Até hoje, tem até uma senha na prefeitura aberta, até hoje, a empresa que fez serviço não pôde receber. Só que não tinha empenho, não tinha dotação, e trabalhou por ordem do prefeito. E está uma CI aberta e não recebeu a nota fiscal até hoje. Está em aberto. Então, eu agradeço a presença de vocês. Realmente, o Paulo Mário foi muito feliz. Paulo Mário, não, o João Carlos Carvalho foi muito feliz em convidá-los. Vocês foram bem claros a todos nós. E fiquei feliz de saber que não sabia que a Imigrantes, esse trabalho está sendo feito, é um projeto que iniciou-se
na época do Alessandro, está sendo concluído agora. Porque a ANEEL obriga, onde vocês vendem o produto, a investir naquela região. E vocês estão investindo bem na região nossa, cuidando do nosso asilo, das nossas coisas. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Mufid, obrigado a todos os vereadores, né? Novamente agradecendo o convite, e sempre que for necessário nós estaremos aqui presentes, né? Frisando novamente, vocês são representantes aqui da população, né? E seja também, independente se é reclamação ou agradecimento, a gente está aqui para ouvir e receber esse feedback e tentar melhorar a nossa qualidade de serviço. Eu não vou dispensar vocês, não. Chegou a nossa presidente. Então, queria ver se ela tem alguma pergunta, alguma colocação. Já teve, então... Então, talvez só engrandecer como a Assunção vem embelezar a nossa comissão aqui. Você acordou, senão você está dormindo, não. Agora vai falar, pai, tá louco? Tá bom? Eu também faço das palavras do Luiz Felipe a minha. Agradeço o canal, que às vezes a gente também não tem uma oportunidade dessa todo dia para expor também o nosso lado, né? Então, conforme o Felipe frisou, a gente está aberto, tanto para a crítica e quanto para o elogio, e a gente reitera, todas as vezes que a gente for convidado, se possível, estaremos aqui para contribuir com vocês. Ok, obrigado. Bom, Eu só queria também agradecer, né? Desculpe o meu atraso. Eu não costumo chegar atrasado, mas eu tinha uma consulta e o médico não atrasa, mas hoje ele atrasou. Então eu atrasei também. Só para justificar. É verdade. Só para justificar. Então, eu queria, por último, fazer uma pergunta que me veio na cabeça agora. Me permita, presidente. O pessoal reclama muito do 0800 de vocês. Alguma modificação? Está caindo lá em Presidente Prudente, né? Como é que é? Oi, eu estive aqui com a presidente da Câmara, a Beth, né? E eu sugeri a ela a formalizar a reclamação, né? E só frisar um pouquinho sobre o nosso call center. Hoje existem indicadores, né, para você ser atendido em até 30 segundos. 90% das chamadas nós temos que atender em até 30 segundos. Índice de abandono de ligação não pode ser até 4 minutos, no máximo, para um cliente abandonar. Se abandonar posterior a 4 minutos, nós somos penalizados. Então, com relação aos indicadores, nós estamos o cumprindo. Mas não é só de indicadores que nós queremos conviver, e sim a percepção do cliente. A reivindicação foi passada, né? Qualquer sugestão ela é sempre bem-vinda para passar para os nossos atendentes. É claro que foi falado da questão de robotização deles, né? Eles têm que repetir várias vezes algumas coisas, mas é que nós somos obrigados a informar prazos regulatórios, informar protocolo no início do atendimento, perguntar o nome completo para ver se é o titular da conta, para não fornecer informações para terceiros, né? Então, tem toda uma legislação por trás que faz com que o nosso call center fique, não só de energia, mas qualquer um fique um pouco robotizado. Mas esse feedback é importante, a gente quer ter essa informação da população para tentar melhorar o nosso atendimento. Hoje ele não fica mais em Presidente Prudente, fica em Eusébio, no Nordeste, né? Próximo de Fortaleza, mas independente disso, o call center é nosso, ele é da Energisa, e nós temos gestão sobre ele. Qualquer reclamação que tiver sobre ele ou sobre nossa agência, nós vamos tomar providências. Não, é só isso. Obrigado, agradeço mais uma vez. Né? Depois da despedida, a gente Presidente. faz a última pergunta. Não, o Paulo fez mais um, eu vou fazer mais um também. Quantos mil pontos de Iluminação. de iluminação tem em Bragança? Vocês têm essa exatidão aí que, no caso, o município paga em cima da energia elétrica? Eu não sei precisar aqui de cabeça para vocês, mas é outro assunto que eu posso retornar para vocês. Se vocês puderem, no final, passarem uma ata sobre isso, o que a gente ficou de retornar, me envie, por favor, por e-mail, que eu faço todo esse levantamento. Eu não vou falar um número aqui que não vai ser preciso. Eu prefiro falar o número correto depois. posso responder por ele? Pode, mas depois... 20 mil pontos, aproximadamente. Só isso? 20 mil? 20 mil pontos. É que se paga, porque não é... Alguns pontos nós temos relógio de medição. Outros são pela potência da lâmpada em cada ponto. Nós somos obrigados... Quer dizer, exemplo que eu vou dar para você, João.
agora está trocando a da Imigrantes por LED. Então, tem que informar a Energisa, que deixou de usar a lâmpada com 350 watts e está pondo LED de 120, para diminuir a nossa conta. Tá? Que eles têm o potencial por potência de cada poste. A Secretaria de Serviço tem um relatório, através da concessionária que toma conta da iluminação, o número de postes, o número de lâmpadas e por potência. Quando eu fiz desliguei uma sim, uma não, eu comunicava a eles para tirar da nossa conta, para não pagar a conta de luz. Eu procurava apagar a lâmpada de maior potência, que consumia mais. Então, tudo isso aqui é um... E que hoje nós estamos pedindo para religar. Não, já foi religado. Não todas, né? Mas Não, é por incapacidade da empresa estar gestando, mas foi tudo religado já. O prefeito Jesus religou todos os pontos ligados. Foi tudo religado. ele autorizou religar todos? Ele não é eles que religam, é a outra empresa. Foi autorizado a religar todos, só que a empresa que ganhou a licitação, que já foi embora também, ela ficou pouco tempo, ela não prestou um serviço a contento para a nossa cidade. Vocês reclamavam com o secretário, ele reclamava, ela demorava para fazer a troca de lâmpada, demorava para ligar, então tinha lâmpada de dia acesa, de noite apagada. A empresa que estava na gestão foi muito incompetente durante esse ano. Não é culpa da prefeitura, não. Ou ela não tinha ordem de serviço, né? Não, ela não é a ordem, a ordem de serviço que você dá, ela cobra um percentual por poste. É obrigação dela manter aquele poste funcionando. Com ordem ou sem ordem de serviço. Ela ganhava R$ 2,99, R$ 13,99. R$ 3,99 por poste. Por poste. É. Trabalhando ou não trabalhando? Trabalhando ou não trabalhando. Entendeu? Não é Energisa. Esse não é Energisa. Isso não é Energisa, mas só para contribuir, essas lâmpadas que foram desligadas, né, para economizar o consumo da conta de energia de iluminação pública do município na gestão passada, nós também auxiliamos aqui a prefeitura, a pedido do prefeito, nós também auxiliamos na religação dessas lâmpadas. Tá? Sem custo nenhum, né? Nós pegamos a nossa equipe de madrugada, com uma parte ociosa do serviço, para poder auxiliar e ligar o mais rápido possível, né? Essas lâmpadas que foram apagadas. Parte a empresa contratada pela prefeitura e parte a Energisa religou também. É claro que existem algumas apagadas, outras não, mas aí a manutenção delas não é com a Energisa, como o Mufid explicou. Bom. Presidente. Com a palavra. Presidente, boa tarde, Felipe. Em relação à reclamação que você pediu para eu formalizei. E aí já obtive a resposta. A resposta da Energisa é que não, que eles não têm nenhum problema em relação ao call center, que está sendo tudo... Eu até pedi para meu assessor separar, para depois dar uma cópia para você, mas você teve conhecimento? Eu tive conhecimento, né? Na verdade, a resposta foi em cima dos indicadores, né? Igual eu frisei aqui. Nós temos que atender em até 90% das ligações em cada 30 segundos, não pode ter índice de abandono, né? Mas, igual eu frisei, a resposta foi técnica em cima de indicadores. Mas, igual a gente fala para as indústrias e para o município, nós não somos uma empresa que estamos apenas atrás dos indicadores. A gente está atrás também da reivindicação da população e da melhoria contínua dos nossos serviços. Isso, sim, foi passado para os nossos atendentes, né? Eu estava explicando que algumas coisas, eu estava falando de solicitar de novo o nome do cliente, informar protocolo, tem coisas que são obrigatórias. Se a gente não falar, nós somos multados por isso. Então, acaba robotizando um pouquinho o atendimento. Mas foi frisado isso, né? O nosso intuito a cada dia é trazer o cliente mais próximo nosso e sendo um pouquinho informal. O que a legislação permitir do atendimento ser um pouco mais informal e atender o cliente, isso será feito. Essa é a diretriz nossa, né? Por mais que o call center está lá em Eusébio, quem toma conta do call center é a Energisa. E foi passado para a diretoria responsável disso e vai ser o nosso foco agora. De LED, você troca todo o equipamento ou troca só a lâmpada? Eu troco o braço da lâmpada, né? O braço e a luminária. Ah, então, troca tudo. Desculpa. Não é só a luminária. Não só a luminária, o braço não. Dependendo, o braço A troca? asa não. Não.
Asa não, Perdão, só o perdão. suporte. Só é que é uma parte inteira assim dela. É o bocal, você Bocal. tira uma lâmpada para outra. O braço é o mesmo. Perdão. É o mesmo Diferente, suporte. né? É diferente, né? Bem, aí vocês acordaram a Assunção? Aí, eu falei para vocês. Acordou, não frito. Diz só o vereador. Não, só quero fazer uma deliberação em seguida, uma sugestão. Para a próxima, se vocês me permitem, a gente convidar o pessoal que está administrando o aeroclube. Certo. Eles não se apresentaram na aeroclube ou cidade. aeroporto? Em seguida. Eles não se apresentaram ainda na cidade. Tudo bem, eu acho que só liberar ele. Tá. Ele vai, também tem um pedido também, só queria liberar a sessão, mas como a Assunção pediu a palavra. Só fazer uma... Em primeiro lugar, quando ele falou sobre o relacionamento consumidor, né, com o cliente, as perguntas que são feitas no call center, quando a gente, como cidadão, na minha casa, por exemplo, uma árvore em frente à minha casa, eu solicitei que fosse podada por causa do fio de alta tensão, então a resposta que eu obtive na concessionária foi que a parte de cima, referente à alta tensão, seria a Energisa que faria a poda, mas que a parte de baixo, toda em volta, teria que ser com a prefeitura, né? Esse tipo de entendimento, para mim, que entendi a diferença que cada um faz a sua parte, foi mais fácil. Mas, para as outras pessoas, o normal, eles não conseguem entender por que você tem que fazer 2 pedidos para a mesma coisa, para a mesma árvore, e por que é atendido de imediato, por exemplo, pela Energisa, no outro dia, ou no máximo em 48 horas, e depois tem que aguardar de 15 a 1 ano, né, para a prefeitura vir fazer a parte dela. Então, eu gostaria, e acho também desagradável, o fato do pessoal da própria Energisa informar que o que cabe à Energisa é a poda da parte de cima e a poda da parte de baixo é da prefeitura. Porque o cidadão não consegue entender mesmo assim, sabe? Por que eu tenho que esperar tanto tempo para vir podar a parte de baixo e a parte de cima, que está lá em cima, por causa da alta tensão, a gente rapidamente é atendido, vamos assim dizer, entendeu? Então, talvez fosse interessante... até vocês orientarem ou fazerem uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente com relação a essa poda. Esse triturador que você falou, que foi adquirido por R$500 milhões, por exemplo, que vocês investiram, eu não sei onde ele fica localizado. Talvez não seja aqui em Bragança Paulista. Fica aqui em Bragança? Então, talvez, se vocês pudessem ajudar nesse sentido, de autorizar a própria Secretaria de Meio Ambiente a poder utilizar esse triturador, para eles conseguirem esvaziar os caminhões, porque as podas de árvore, com um caminhão, acaba já realmente acabando com o transporte deles, né? Então, se vocês pudessem, pelo ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, acudirem aos cidadãos que dependem de poucos caminhões que existem na Secretaria de Meio Ambiente para esse trabalho do transporte, triturar para a Secretaria de Meio Ambiente, triturar essas árvores, e nos TACs, os termos de ajuste de conduta, né, na área ambiental que existe com o Ministério Público, vocês autorizarem que isso seja feito com esse triturador, vocês ajudam a minimizar muitos conflitos na cidade, mas muitos mesmo, de coisas que não são efetivamente realizadas, que alguém poderia fazê-lo como sendo uma atitude cidadã mesmo, sabe? Um programa de responsabilidade social da Energisa. Sim, isso é importante. A gente tem um contato muito bom com a Secretaria de Meio Ambiente, né? É um bom assunto a ser frisado. Vamos, sim, colocar à disposição da Secretaria, se for esse o caso, né? Se houver a necessidade, sim. Muito bem frisado quanto a isso. Eu agradeço. Agora, a pergunta. Eu agradeço e eu queria ver com o senhor, Mufid, enquanto secretário de serviços que era, e com a Energisa aqui, sobre quando eu perguntei a respeito de um crédito que existiu do município, da prefeitura, por parte da Energisa, no valor de cerca de R$600 mil, que eu comentei, abriu-se uma licitação com relação a essa mudança e alteração para a LED. O senhor me informou, eu queria confirmar com a Energisa, se o senhor tem essa informação, o senhor pode dar retorno, conforme ele pediu para constar em ata, para dar o retorno, por gentileza, de constar em ata, sobre o acordo feito com a prefeitura, desse débito que a Energisa tinha de retornar ao município um valor cobrado a mais, que foi feita uma permuta com essa instalação de lâmpadas de LED. O Mufid falou que seriam trocados vários lugares, que seriam instaladas lâmpadas de LED em pagamento dessa contrapartida da permuta, que você tinha feito esse acordo
Desculpa, secretário, que a Assunção. prefeitura tinha feito esse acordo com a Energisa. Eu gostaria só de confirmar com o senhor, né? Deixa e eu verificar já esse vou te acordo. responder, já entender. Deixa eu explicar. Não é multa nem contrapartida. Eles, como são vendedores do produto, eles são obrigados a retornar investimento no município. Havia, assim, R$ 500 mil de crédito para eles investir no município, que foi feita a parceria com eles, compraram e trocaram as lâmpadas LED na João Pastrana e no Lago. E havia o projeto para o ano seguinte na Imigrantes, que estão fazendo agora. Isso equivale a R$500 mil do crédito que o município Depende teria do receber. resultado. Não posso. Naquela época foi R$ 500 mil. Esse ano não sei quanto é. Depende do faturamento, é um investimento. Se eles faturar 20 milhões e for 2,5%, vai ser R$ 500 mil. Se eles faturar 10 milhões, for 2,5%, vai ser R$ 250 mil. Ok. É isso aí, tá bom? Bom, encerrando, eu quero só registrar a presença aqui do Luiz Felipe, da Energisa, Fladney Cirino Miranda, da Energisa, Lucas Batista, Perabella, e Assunção Santos. Obrigado pela presença. E agora vamos seguir a pauta para encerrar a sessão. Obrigado, vereadores. Tem aqui na pauta, o Paulo Mário pediu para convocar o pessoal do Aeroclube, convidar. E eu também queria fazer um convite, que eu coloquei aqui, do seu Valdomiro, podemos convidar os dois, não tem nada demais, que é presidente estadual, Valdomiro Ferreira Júnior, da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Queria fazer esse convite a ele, porque nós, hoje, em Bragança, nós somos os maiores produtores de suínos na região. Mediante a vinda dele aqui, eu queria até fazer uma moção em nome da nossa comissão para o prefeito, se vocês concordarem. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que Está de dá acordo? para convidar os dois, não Pode tem problema ser. nenhum. Tá bom? Então, exatamente às 16 horas, encerramento da comissão, 16h00, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a terceira sessão do presente exercício, realizada no auditório dia 25 de abril de 2018, quarta-feira, às 14h30. Muito obrigado a todos, uma boa Páscoa, paz e amor a todos.